Paz seja convosco. Hoje nós vamos concluir o nosso estudo sobre escatologia com a nossa última lição, que é literalmente o final do livro. Há uns tempos atrás, antes de falecer, Billy Graham falou que ele já tinha certeza de que tudo daria certo porque ele já tinha lido o final do livro. Hoje nós vamos ver este mesmo final do livro. Quando nós estudamos as 7 trombetas, nós vimos que entre a 4ª e a 5ª trombeta e entre a 5ª e a 6ª havia um espaço representando que outros acontecimentos importantes estavam ocorrendo naquele mesmo momento, e esses eventos são chamados parentéticos, ou seja, aquilo que está entre parênteses. E a primeira coisa que nós temos que entender, haverá 2 grupos de redimidos, ou seja, a salvação no período da tribulação, no período da grande tribulação, embora muito mais difícil. Inicialmente, serão selados 144 mil israelitas. Esses israelitas que serão selados, 12 mil de cada tribo, eles serão responsáveis por anunciar a palavra de Deus, o evangelho da salvação de Jesus Cristo aos judeus. Só eles terão essa autoridade, esse conhecimento, essa capacidade de testificar para o seu povo. Ou seja, não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com pessoas que terão privilégio no céu. Serão israelitas separados para anunciar o evangelho ao seu povo. E haverá também salvação de todos aqueles que reconhecerem Jesus como Salvador, também na tribulação, de toda tribo, língua, povo, nação. Mais à frente, João come um livrinho e diz que esse livro era doce na boca e amargo à medida que ele foi descendo. Isso é uma comparação, uma analogia à palavra de Deus, que quando a gente trata ela de uma forma superficial, só vemos as coisas simples e boas que queremos enxergar. Deus é amor, Jesus salva a todos, mas nós temos um preço a pagar, que é abrir mão de tudo isso para andarmos no caminho de Deus. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes o povo de Deus só quer saber de Jesus como o Salvador, só quer saber das bênçãos de Deus, dos milagres que Deus opera nas nossas vidas. Mas nós temos uma relação completa. Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. E temos também uma referência a 2 testemunhas. Essas testemunhas também irão pregar o Evangelho para os judeus. Elas serão um testemunho muito forte, representando a lei por meio de Moisés e os profetas por meio de Elias. Há uma outra teoria que diz que seriam Elias e Enoque, porque nenhum dos dois teria morrido, mas a morte que se refere é uma morte durante o período da tribulação. Somente no momento oportuno, com a autorização de Deus, que eles serão mortos pelo anticristo. Mas inicialmente eles farão milagres, operarão sinais e maravilhas, para que também o povo de Israel reconheça que Jesus é o Senhor. E este ministério representando basicamente a lei e os profetas, que é o que até hoje os judeus creem, que é o que os torna capazes de serem salvos, de fazer a vontade de Deus, de estar no caminho do Pai. Temos aqui a mulher e o dragão. O dragão é a antiga serpente, o diabo, Satanás, e ele persegue a mulher. Aqui é uma referência a essa mulher como se fosse Israel, porque a partir dessa mulher que naquele momento estava grávida, viria o Messias, viria o nosso Salvador, e a partir desse Salvador também viria a igreja. Ou seja, se nessa perseguição o dragão tivesse sido bem sucedido, não haveria o Messias, não haveria a salvação e todos nós estaríamos condenados. O plano de Deus, a sua vontade imutável, a sua vontade absoluta, naturalmente não permitiu que isso acontecesse. E nós estamos aqui hoje como a Igreja Santa, aguardando a vinda de Jesus para nos buscar, para nos restaurar e nos dar uma vida eterna, um corpo glorificado na sua presença. Em Apocalipse 14, nós vemos mais uma vez os redimidos no Monte de Sião, os 144 mil evangelistas, se assim podemos chamar, um anjo proclamando o evangelho eterno, ou seja, o evangelho sendo pregado aos judeus por meio das testemunhas dos 144 mil e a última chamada para toda a terra. Um anjo anuncia a queda da Babilônia religiosa, as falsas religiões. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, o que vem a ser essa grande Babilônia.
Na sequência haverá o julgamento dos adoradores da besta. Aqueles que optaram de receber espontaneamente, por livre e espontânea vontade, a marca da besta, eles terão que dar contas disso. Uma mensagem de bem-aventurança aos mortos no Senhor, ou seja, não fiquem tristes, não fiquem angustiados, porque no tempo certo haverá a primeira ressurreição para esse povo. Esses são aqueles que morreram durante a tribulação. A igreja já foi arrebatada e já está na presença do Senhor nesse momento. Fala sobre a ceifa dos gentios e a ceifa ou vindima de Israel. Os gentios e o Israel, nesse momento, podemos fazer aquela analogia sobre a parábola do joio e do trigo. Jesus mesmo falou, deixe crescer, que no momento certo nós vamos poder colher sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida. E esse é o momento que está chegando agora. A Babilônia, ela tem duas representações. Uma, a Babilônia religiosa, a mãe de todas as abominações, todas as ciências ocultas, todas as falsas religiões, todas as formas de feitiçaria e outras maneiras de se comunicar com o oculto, com o além, tem origem na Babilônia, tem origem a partir da Torre de Babel, que era um observatório para o estudo das estrelas, dos astros, o estudo do que nós chamamos hoje de astrologia, mas não confundir com o horóscopo. A astrologia como uma ciência oculta, procurando conhecer os caminhos, os destinos da humanidade, a adoração aos seres celestes. Tudo isso tem corrompido a humanidade até hoje com várias formas de adoração, com várias religiões, com várias seitas e segmentos que afastam o povo do verdadeiro caminho do Senhor. E com isso a comparação a uma prostituta. A infidelidade a Deus na palavra de Deus muitas vezes é retratada como uma infidelidade matrimonial, uma infidelidade sexual. Com isso, a prostituição aqui é o abandono das crenças no único e verdadeiro Deus e seguindo falsas religiões, adorando outros deuses, adorando outras criaturas que não o único e verdadeiro Deus, nosso Criador eterno. E há também um sistema corrompido, a Babilônia comercial, que é o sistema político, econômico, social de costumes do mundo. Jesus mesmo falou que o mundo jaz no maligno. Jesus falou que Satanás era o príncipe desse mundo. Ou seja, quem está dominando todos os sistemas desde aquela época ou ainda antes e até os dias atuais é um sistema maligno chamado da Babilônia comercial, onde há exploração dos mais pobres, onde há costumes, onde há valores corrompidos, tudo isso contrários à palavra de Deus, de maneira que aquele que quer andar nos caminhos do Senhor, buscando a sua palavra, seguindo os seus ensinamentos, ele está na contramão do mundo. Ele está sendo o otário, aquela pessoa que não entende como que as coisas funcionam. Há uma referência a um mundo moderno, mas embora a tecnologia avance, embora nós tenhamos muito mais conforto, possibilidades hoje, mas os valores, os princípios morais, a salvação que Deus nos dá, essa é eterna. Essa não vai ser alterada de acordo com costumes, orientações ou aquilo que o mundo quer colocar na nossa mente. E essa Babilônia está caindo e há uma comemoração, porque ela que era responsável por impedir que as pessoas conhecessem o único e verdadeiro Deus, reconhecessem a Jesus como o Senhor e Salvador. E haverá uma convocação para batalhas. Fala aqui sobre Gog e Magog. Se nós quisermos entender quem são exatamente, de onde foram esses povos, nós temos que ler a descendência de Noé. E diz que esta invasão viria do norte. Uma curiosidade, talvez não seja coincidência, é que Moscou está exatamente ao norte, na mesma longitude que Jerusalém. Qualquer semelhança provavelmente não é mera coincidência, mas veremos isso um dia assistindo de camarote, se realmente se confirma essa teoria. E diz que Deus virá em socorro. Seria impossível que Israel, mesmo com um exército forte como nós temos visto atualmente, forças armadas capacitadas, resistir a um ataque dessa magnitude. Somente de uma forma sobrenatural, Deus vindo em socorro do seu povo, é que será possível a vitória, e haveria um banquete, vou dizer que seria um banquete até nojento, mas que as aves de rapina viriam e se fartariam daqueles mortos desse povo que invadiu então Israel.
E, por fim, a batalha de Armagedon, no vale do rio Megido, todas as nações da terra organizadas contra Israel. Se já vimos que Gog e Magog não foram vitoriosos, aqui nós temos uma tentativa de todos contra um. Como vai ocorrer? Primeiro, a reunião de um exército pelo anticristo. Nós vimos aquele exército de 200 milhões vindo do Oriente, inclusive. Já vimos aqui a grande Babilônia, ela foi destruída nesse meio tempo. O anticristo perseguindo o remanescente de Israel. E durante essa perseguição ocorre também a conversão de Israel ao Evangelho do Reino, por meio da palavra dos 144 mil e das 2 testemunhas. Por fim, o aparecimento glorioso, a segunda fase da segunda vinda de Cristo, a batalha final aqui realmente no Armagedon e essa vitória no Monte das Oliveiras, que é onde Jesus virá do céu. Já estava predito no livro de Zacarias que Jesus, quando retornasse à sua segunda vinda, seria no Monte das Oliveiras. Nós vemos esse relato completo em Apocalipse 19 e na sequência entendemos que o anticristo e o falso profeta vão ser mandados direto para o lago de fogo e enxofre. O restante vai ser morto com a espada de sair da sua boca e Satanás será acorrentado e preso no abismo por 1000 anos. Esse trecho aqui eu vou ter que ler porque é algo fantástico, não tem como eu explicar sem a gente compreender a sequência de acontecimentos da palavra de Deus. Em Apocalipse 19, a partir do versículo 11, fala: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Nós vimos no primeiro selo um cavaleiro num cavalo branco, que aparentemente muitos pensam que poderia ser Jesus, mas que era na verdade o anticristo. Este aqui é o fiel e verdadeiro, o único. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor e da ira do Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pulando já para o 19, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Mais uma vez, um banquete para as aves de rapina. Na internet há muitas comparações que dizem que Jesus e o diabo estão no mesmo nível, que tem uma batalha, tem até algumas representações como uma luta de boxe, onde parece mais a luta do Rocky. O Rocky apanha a luta toda e só no finalzinho, todo estourado, que ele vai lá e consegue a vitória aos trancos e barrancos. Com Jesus e Satanás não vai acontecer isso. Jesus é o próprio Deus que veio ao mundo em carne. Jesus é o Verbo vivo que habitou entre nós, nos trazendo a salvação. É o próprio Deus que se revelou a nós, vindo e se transformando em forma de homem para viver a mesma vida, compreender as nossas angústias, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas limitações. E Satanás, um ser celestial, originalmente Lúcifer, ele é uma criatura. Então Deus não se rebaixa, Deus não tem comparação, Deus não tem adversário, não há ninguém comparável que possa se igualar a ele. Ele não vai se rebaixar para lutar. Diz que simplesmente todos aqueles que foram reunidos, todo aquele grande exército de todas as nações da terra, vai ser destruído com a espada que vem da sua boca, a palavra de Deus. E Satanás, nós vimos que será acorrentado. Jesus vai acorrentar Satanás? Diz a palavra de Deus já em Apocalipse 20, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos.
e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, Lúcifer, originalmente um anjo, um querubim, será amarrado por um outro anjo. A comparação aqui, quem luta contra Lúcifer, contra Satanás, é Miguel e seus arcanjos. Jesus não vai se rebaixar. Jesus, se quisesse, o próprio Deus, Pai, já teria exterminado há muito tempo, mas está aqui cumprindo o desígnio de Deus para as nossas vidas também, onde nós podemos fazer a escolha entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E haverá um julgamento no Vale do Josafá com todas as nações, e vão ser julgados pela sua posição perante Israel, ou seja, o que você fez em relação a Israel. As ovelhas a favor do lado direito, os bodes, os contrários, do lado esquerdo, e os irmãos, ou seja, o povo de Israel restaurado como os irmãos perante o rei. E nesse momento também haverá a ressurreição dos santos da tribulação. A igreja já foi arrebatada, já estava juntamente com Jesus no paraíso e aqui retornando à terra para que todos juntos estejam reinando por Jesus pelo milênio, por esses 1000 anos. É um período de 1000 anos, provavelmente literal, onde Jesus reinará com todos os santos e aí sim a restauração completa da glória de Israel. O milênio é considerado a última dispensação, a última forma como Deus relaciona com o homem aqui nessa terra. Propósito, a convergência da criação, ou seja, tudo aquilo que foi criado por Deus está encerrando o seu ciclo e agora sim Jesus vai estabelecer um reino de justiça, regendo as nações com cetro de ferro. Jesus com poder e glória. Os judeus não reconhecem Jesus como Messias porque achavam que Jesus já viria com esse poder, mas a primeira vez ele veio como Salvador e agora ele reforça a sua posição como o Senhor. Todos os crentes, a igreja glorificada, os povos naturais que estarão sobre a terra, estarão neste período aqui do milênio, sendo governados diretamente por Jesus. E aí, no final de tudo, Satanás sendo solto e ele vai enganar as nações que farão guerra a Jesus. Mas como que isso é possível? Se todos aqueles que eram maus já morreram, foram mortos pela espada que saiu da boca do próprio Jesus, só havia pessoas boas, santos, glorificados, pessoas que tinham recusado a marca da besta. Mesmo dentre essas pessoas, muitas vão se afastar desses caminhos, vão se rebelar contra Jesus, por incrível que pareça, e nesse milênio ninguém vai morrer, mas muita gente vai nascer. Provavelmente muitos dos que nascerem que durante o milênio, milhões e milhões de pessoas, eles não vão reconhecer Jesus como o próprio Deus, não vão reconhecer a autoridade de Jesus e seguirão Satanás neste último momento. Parece um paradoxo, mas realmente é o que está previsto na palavra de Deus. E aí podemos imaginar, agora sim, agora vai ter uma luta, todas essas nações sob o controle de Satanás diretamente contra Jesus, agora vai ter uma briga. Diz que simplesmente caiu o fogo do céu e os consumiu. Acabou, não tem luta, não tem disputa, somente a manifestação da justiça de Deus sobre a humanidade, sobre toda a terra. Satanás então vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e aí iniciará o julgamento do grande trono branco, onde morte, inferno, todo mundo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, devolverão todos aqueles que estavam mortos para que haja julgamento. E nesse julgamento só tem duas opções. Quem estiver no livro da vida permanece junto com Jesus, e aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago do fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Já estão nesse lago a besta, o falso profeta, aqueles que rejeitaram e o próprio Satanás agora. Existe também uma lenda, uma historinha da carochinha de que o diabo vai ser o rei, ele vai governar por lá, ele vai oprimir os povos, ele vai castigar. Não, ele que estará sendo castigado. E os demais que estarão sendo castigados estarão no mesmo nível. Agora acabou esse poder que ele tem sobre as pessoas, essa capacidade de enganar. Lá ele vai ser mais um para ser atormentado por toda a eternidade. Por fim, um novo céu e uma nova terra. O mar não existe, o mar representa separação,
A Jerusalém celestial desce do céu e se une à Jerusalém terrestre. Ou seja, não haverá mais um céu e a terra como conhecemos. Eles serão fundidos, uma estrutura única, onde Deus descerá com toda a sua glória para habitar com o homem. Deus habitará com os homens e os consolará. Não haverá mais choro, pranto, tristeza. Há uma descrição da cidade santa. E não haverá mais templo, porque um templo representa a presença do próprio Deus. Deus já está presente com o povo. Não haverá mais necessidade de sol ou fonte de luz. Não terá noite, porque a própria presença de Deus é que vai iluminar essa cidade santa. O ressurgimento da árvore da vida. A árvore da vida, ela estava no paraíso junto com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir da queda do homem, o homem não poderia ter mais acesso a essa árvore, senão ele teria uma vida eterna longe de Deus. E por fim, as palavras finais. Aqui mais uma vez eu vou ter que ler porque é fantástico a descrição do que Deus vai fazer no final dos tempos. Diz aqui em Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve-me, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse, está consumado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede da graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Pulando agora para o 22. E nela, na cidade santa, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Pulando para o 22, no versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Jesus falando no 13 agora, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas suas portas. Amém. Dessa forma, Deus completa o seu ciclo. Quando Jesus veio à Terra pela primeira vez, ele nos livrou daquela maldição espiritual que havia sido dado ao homem após a queda no Jardim do Éden. Com o arrebatamento, ele nos salvou daquela maldição material sobre o nosso corpo, com dores, com tristeza, com cansaço e com a morte. E agora ele restaurou a terra, aquela terra que teria espinhos, abrolhos, que nos faria cansar, fatigar, que teria terremotos, maremotos, tudo isso sumiu. Ou seja, Deus conclui o seu ciclo de redenção, com um novo céu e uma nova terra. E Jesus conclui também o seu ministério, agora como Senhor da terra, habitando junto com os homens, juntamente com o Pai, assentado no trono, à direita do Pai, e nós teremos então essa vida eterna em glória na presença de Deus. Haveria muito mais coisa para a gente comentar, muito mais coisa para demonstrar, mas eu espero que todos estejam curiosos, com vontade de pesquisar e aprender muito mais. E se tiver qualquer dúvida, curiosidade, interesse em novos assuntos
nós podemos conversar também. Deixe nos seus comentários que eu vou responder com alegria e nós vamos continuar estudando juntos a palavra de Deus. E com isso, fim. Concluímos aqui o nosso estudo, nós vimos aqui o final do livro de tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Bem-aventurado nós que temos o nosso nome inscrito no livro da vida e do Cordeiro. Deus abençoe e até a próxima.